Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no quadro Saúde Financeira e hoje nós vamos falar sobre uma mudança importante aí na economia brasileira na última semana, que foi exatamente a alteração da Selic para 3,5%. Foi uma mudança que foi divulgada pelo Copom já dentro do que o mercado esperava, né? E dentro do que ele havia sinalizado na última reunião. Então, na verdade, o impacto não foi tão grande, por exemplo, nos ativos, porque era uma questão que já estava um pouco precificada, né? O que existia era se ocorreria um aumento maior ou se efetivamente iria ser confirmado o 0,75. O interessante é que nessa mesma reunião já foi sinalizado que a Selic deve subir mais 0,75% na próxima reunião, que ocorre em 45 dias. Então, nós podemos ter mais uma nova elevação da Selic aí. E a expectativa do mercado, na verdade, é que a gente siga esses aumentos. Provavelmente o próximo vai ser na mesma intensidade, depois você reduz um pouco a intensidade de forma a atingir lá no final do ano uns 5,5% aproximadamente da Selic. Lógico que isso aí vai depender do como vai a economia, o que vai se confirmar em relação à inflação também nos próximos meses, né? Mas o que isso significa para os seus investimentos? Eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que avaliar é a poupança. A poupança ela ainda é muito popular, apesar de a gente saber que ela tem um ganho real negativo. Porém, qual que é a regra dela? A poupança ela paga 70% da Selic. O que isso significa então? Se a nossa Selic foi para 3,5%, portanto, a poupança vai passar a remunerar 2,45% mais a TR, né? Ao ano. Mas o que significa ao mês? Ao mês já fizemos a continha aqui embaixo, né? E vai representar 0,20% ao mês. É uma remuneração baixa. E o grande detalhe essa remuneração ela é de ganho real negativo. O que significa ganho real negativo? Que perde para a inflação. Portanto, o valor que está recebendo aquela remuneração ali, ele permanece perdendo poder de compra, porque a inflação está subindo mais rápido do que aquele recurso está remunerando, né? E o outro indicador que é utilizado principalmente então na renda fixa é o CDI. E o CDI, no caso, ele geralmente remunera um pouquinho abaixo da Selic. E a CETIP, que divulga esse resultado, o CDI é a taxa interbancária, né? Então, ela é a taxa negociada entre os bancos e que é utilizado como parâmetro para os investimentos. Então, aquele CDB que você tem, aquele RDB, aquela LCI, que é pós-fixada, ela está atrelada a esse CDI, a esse indicador, né? No caso, o indicador está agora em 3,4%. Eu havia falado que a Selic foi 3,5%, então fica um pouquinho abaixo, né? E esse 3,4% ao ano representa equivalente ao mês a 0,28%. Esse 0,28% na mesma linha da poupança, ou seja, ele remunera mais do que a poupança. Lógico que a gente tem que lembrar que normalmente os ativos que recebem remuneração pelo CDI são tributados, à exceção de alguns produtos como LCI, CRI, alguns produtos que são por natureza isentos. Tá? Então isso é importante fazer a avaliação quando eu vou trabalhar com os pós-fixados. A questão é que aqui eu também tenho ganho real negativo. Novamente, o que é o ganho real negativo? Significa que embora eu tenha uma remuneração, essa remuneração não está conseguindo suprir a alta causada pela inflação, portanto a desvalorização do dinheiro no tempo. Ora, mas como é que você me diz que esse valor está perdendo para a inflação? É só nós darmos uma olhada na inflação medida pelo IBGA, né? Que é exatamente nos últimos 12 meses foi de 6,10%. Né? Se a gente pensar só no mês de março deu 0,93%. Portanto, muito superior à remuneração ali paga com a poupança ou com o CDI. Né? E aí traz aquele detalhe, né? Será que eu permanecer aplicando apenas em pós-fixado, eu estou realmente conseguindo ter ganhos nos meus investimentos? Né? Será que esse ganho é real? O ganho real, como a gente falou, era negativo. Aí é importante você procurar exatamente ativos que possam te remunerar
com inflação. Fazer uma diversificação de carteira, uma composição que te permita exatamente tentar acompanhar aquela inflação. É importante observar também que o próprio relatório Focus, que é aquele relatório que é divulgado semanalmente pelo Banco Central, na semana passada nos trouxe a taxa esperada de inflação para 2021 em 5,5%, portanto superior à Selic atual. E daí a expectativa do mercado ali era de eventualmente a Selic estar também atingindo 5,5% lá no final do ano. Né? O que poderia nos levar, na verdade vai ficar abaixo de uma taxa neutra ainda. Né? Qual que é a expectativa de vocês para a inflação? Olha, eu acho que talvez a gente tenha uma inflação maior do que essa com a reabertura do mercado aí pela frente. Importante, portanto, cuidar de seus investimentos. Beleza, pessoal? Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.